Olá, este é um podcast sobre o filme Psicose, filme norte-americano do ano de 1960 e dirigido e produzido pelo diretor Alfred Hitchcock. O filme teve o seu roteiro escrito por Joseph Stefano e teve distribuição da Paramount Pictures. O filme Psicose teve o seu lançamento no dia 16 de junho de 1960 nos cinemas norte-americanos e chegou no Brasil no dia 25 de agosto de 1960, ou seja, chegou 2 meses depois, até que não demorou tanto para o filme chegar aqui no Brasil, né? Em comparação com tantos outros filmes que eu já falei aqui no canal, né? E o filme Psicose é aclamado pela grande maioria dos cineastas norte-americanos e considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Inclusive, muitos consideram o filme Psicose como o pai do horror, assim como o filme que deu uma nova cara para filmes de terror. O filme Psicose, assim, na minha opinião agora, ele é mais um filme de suspense com uma pegada de terror psicológico, assim, sabe? Do que um gênero terror aprofundado. Porque, assim, a gente pode considerar como terror cenas que envolvem assassinato, sangue, desespero, aflição, né? Enfim, também tem o terror, ele tem vários subgêneros. Aqui a gente coloca a Psicose como suspense / terror psicológico, até porque é um filme que trabalha muito a questão da mente humana, né? Que no caso é representada pelo comportamento do nosso protagonista, que é o Norman Bates, interpretado brilhantemente pelo ator Anthony Perkins. O filme Psicose, ele tem uma trilha icônica, né? Não tem como a gente não falar da trilha icônica de Psicose, principalmente a cena do chuveiro em que a personagem Marion Crane, interpretada pela Janet Leigh, é brutalmente assassinada, né? E essa cena, na época em que se passou, ali no comecinho da década de 60, ela chocou muitos telespectadores que foram lá assistir o filme, né? E temos muitas curiosidades sobre esse filme que eu já vou falar, inclusive. E o orçamento de Psicose foi de $800 mil, ou seja, o filme não foi caro. E teve uma bilheteria de $60 milhões aproximadamente, ou seja, o filme foi um sucesso estrondoso. Até por conta do hype, da propaganda boca a boca do filme e do grande plot twist do terceiro ato do filme, que inclusive eu já vou falar logo mais sobre isso, né? Psicose também é o filme que deu origem ao plot twist, né? Claro, tem outros filmes que já tiveram os plot twists, que são aqueles segredos que geralmente são revelados no terceiro ato para o fim do filme, que chocam a plateia como todo. Mas Psicose inserir o plot twist dentro do gênero do terror foi algo inovador para a época. A gente pega outros filmes de terror, como até mesmo terror slasher, como por exemplo Halloween de 78, que a gente descobre o motivo, assim, a gente não chega a descobrir o motivo porque o Michael Myers mata as pessoas, mas o que o levou a ser do jeito que é de certo modo um plot twist para as pessoas inseridas dentro do filme, não para o telespectador, e sim para os personagens. Em filmes como Sexta-feira 13, de 1980 e Pânico, de 1996, já há um plot twist sobre o porquê do assassino do filme está cometendo aqueles atos. No filme Sexta-feira 13, na reta final do filme, a gente descobre o porquê do assassino estar matando aquelas pessoas naquele acampamento. No filme Pânico, a gente descobre o porquê daquele assassino está matando aquelas pessoas e querer matar a Sidney, que é a protagonista do filme. Psicose abriu uma leva para esses filmes. E o Psicose, ele marcou a década de 60 como um dos principais filmes de terror de todos os tempos, né?
Depois nós tivemos Pássaros, de 1963, também dirigido pelo Alfred Hitchcock, que também tem até no filme Psicose, não sei se vocês perceberam, o escritório do Norman Bates, ele é recheado de pássaros empalhados, ou seja, é uma referência a um filme que o Alfred Hitchcock ainda não tinha dirigido, ou seja, que ainda nem tinha sido lançado. Lá estavam as referências dos pássaros empalhados na parede, que 3 anos depois viriam a ser os protagonistas do filme do Hitchcock. Levam o nome, né? Os pássaros, The Birds, né? Também na década de 60, né? Nessa leva de filme de terror, tivemos o icônico Bebê de Rosemary, de 1968, dirigido pelo Roman Polanski, que depois o Bebê de Rosemary, ele abriu uma leva para o terror sobrenatural, que aí já veio filmes como O Exorcista, de 73, A Profecia, de 76, Carrie a Estranha, também, de 76, Poltergeist, de 1982, e uma leva de outros, né? Enfim, você vê que é um filme, Psicose, ele abriu portas para esse gênero de terror barra suspense e psicológico, que veio tempos depois, alguns anos depois, Bebê de Rosemary, que já abriu uma leva para os filmes de horror sobrenatural. E aí, depois do terror sobrenatural, o que começou a bombar nos cinemas foi o terror slasher, que na verdade se deu início em 1974 com o filme O Massacre da Serra Elétrica. Mas, enfim, vamos voltar para o filme Psicose aqui. No elenco do filme, nós temos o ator Anthony Perkins como o protagonista Norman Bates. O personagem Norman Bates, ele é um jovem que ele mora numa casa e na frente da casa tem um motel no qual ele dirige. E nesse motel, ele trabalha lá como dono e gerente do motel, né? É um motel aparentemente que tá quase falido, né? E, enfim, ele tem um comportamento tanto quanto estranho, né? E o motel, ele deixou de ser frequentado pelas pessoas que passavam por aquela região, porque a rua principal ali da região, a rodovia, ela foi construída em outro lugar. Isso é muito bem detalhado e explicado na série de TV Bates Motel de 2013 a 2017, que é estrelada pelo ator Fred Highmore e a atriz Vera Farmiga, se eu não me engano o nome dela é esse. Essa série é muito boa, eu recomendo. E voltando aqui, o personagem do Norman Bates, ele age várias vezes de forma estranha, até mesmo para os próprios personagens dentro do filme, com quem ele contracena, mas é um personagem assim que entrou para o legado da história do cinema de terror e também para a cultura pop e é considerado um dos melhores de longe de todos os tempos da história do cinema. No filme, nós também temos a atriz Janet Leigh como a Marion Crane. A Marion é uma personagem muito importante no filme. A personagem dela, ela faz aqui um breve contexto. Ela rouba o dinheiro do cliente, do chefe dela, para que com esse dinheiro ela poder pagar as dívidas do amante dela, o Sam Loomis, que é interpretado pelo John Gavin, e ela quer ir morar com ele, viver com ele, ela é apaixonada por ele, só que ele é casado, né? E ele promete para ela que vai se divorciar, que ele precisa de um tempo, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Só que ele tem dívidas e tudo, ela decidiu roubar esse dinheiro para poder pagar a dívida dele, mas logo em seguida que ela comete esse ato, ela se arrepende. E aí ela até pensa em devolver, né? Porque no caso ela só tinha que depositar no banco e pronto, acabou. Só que não é isso que acontece, porque o chefe dela flagra ela dentro do carro, indo levar ela dentro do carro, sendo que ela tinha prometido que ia depositar o dinheiro, depois ia para casa descansar, que ela não estava muito bem. E aí o chefe dela, ele olha para ela ali no meio da rua com a cara meio estranha. Até aí tudo bem. Aí ela decide, depois do que o chefe flagra dentro do carro, ela decide vai fugir de vez. E é nessa fuga que ela acaba no meio do caminho. Ela dorme no meio da estrada durante a noite. Depois ela é abordada por um policial no dia seguinte. Aí ela decide trocar o carro, né? Porque,
enfim, para não correr o risco de ser pega, flagrado por conta da placa do carro, né? E também porque ela já sabe que o chefe dela vai denunciar ela. E ela continua dirigindo depois que ela troca o carro, aí tá numa noite chuvosa, ela acaba indo parar no Bates Motel, no motel do Norman Bates, né? E aí é que acontece a porra toda, né? Ela se hospeda lá, né? O Norman Bates a princípio se mostra muito simpático, aí depois ele começa a agir com ela de forma hostil, conforme a conversa entre eles vai tomando um tom mais pessoal, né? Aí quando eles começam a falar da mãe dele, aí ela sugere para ele, né, algumas coisas, né, tipo, por que você não coloca sua mãe numa casa de repouso, uma coisa assim, já que ela aparentemente dá trabalho. Aí ele começa a se zangar, enfim. Aí depois ela vai pro quarto dela, ele olha para ela por um buraco que tem na parede do escritório dele, que é do lado do quarto que ela tá hospedada. E ele vê ela se despindo, né? Porque ela vai tomar banho, né? E aí, na sequência, nós temos já a icônica cena dela tomando banho e o assassino aparecendo com a faca e assassinando ela daquela forma brutal. Até quem não viu esse filme conhece essa cena, ou seja, é um filme que, tipo, muita gente não viu, mas essa cena e a música todo mundo conhece. Não tem como não fazer referência. Todo mundo sabe do filme Psicose por conta dessa cena e da música. Todo mundo conhece o filme Psicose. Por exemplo, vamos supor, você nunca assistiu Psicose, vamos supor, eu só assisto filme de comédia, filme nacional, aquela coisa toda. Vamos supor. Aí a pessoa chega e fala, você já assistiu Psicose? Aí a pessoa fica meio assim, não, esse filme é sobre o quê? Ah, é aquele da mulher que morre no banheiro com aquela música. Aí a pessoa, na mesma hora, entendeu? Porque todo mundo já viu essa cena e ouviu aquela musiquinha daquele suspense. Pra mim, é a melhor música. Psicose é a melhor música do gênero de terror. É a música tema do filme Psicose, que é aquela cena do chuveiro. E o segundo melhor tema do gênero de terror, pra mim, no cinema, é do filme Tubarão, de 1975, do grandíssimo diretor Steven Spielberg, né? Inclusive, Psicose é um dos filmes favoritos de Steven Spielberg, né? É icônico, né? Tanto o diretor quanto o filme. E voltando, quem é que não gosta de Psicose, né? Quem é que não gosta de Alfred Hitchcock, né? Um grande diretor, né? Nunca ganhou um Oscar. Muita gente considera esse fato injustíssimo, mas até aí não quer dizer nada, porque a academia do Oscar a gente sabe como ela é, né? Uma prova do quão ela é injusta é o tempo que ela levou para dar um Oscar para o Leonardo DiCaprio, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Continuando aqui, no elenco nós também temos a Vera Miles como a Lila Crane, que é a irmã da Marion. A personagem dela só entra em cena no filme depois do assassinato da Marion. A personagem Lila, junto com o Sam, que é o amante da Marion, eles decidem ir atrás da Marion e descobrir por que ela sumiu, se ela morreu. Enfim, eles estão muito desconfiados por causa do sumiço dela, porque o chefe da Marion, ele contratou um detetive, o detetive Arbogast, interpretado pelo Martin Balsam. Ele contratou esse detetive para descobrir o paradeiro da Marion para poder exigir o dinheiro que ela roubou de volta, né? Porque é do cliente dele. E aí esse detetive vai até a irmã da Marion e o Sam e explicam toda a situação do sumiço dela, do sumiço do dinheiro, tudo mais, né? E esse detetive acaba conseguindo chegar ao motel do Norman Bates, que é onde a Marion se hospedou no dia em que ela foi assassinada, mas até então ninguém sabe que ela foi assassinada. E aí acaba que depois ele informa a Lila e ao Sam que a Marion esteve hospedada nesse motel. E que no dia seguinte ela sumiu, ela saiu, segundo o Norman, ela se hospedou por uma noite e no dia seguinte saiu bem cedo, né? Mas eles ficam muito desconfiados, o detetive também fica muito desconfiado, e aí os três decidem investigar mais a fundo o que aconteceu. Só que o detetive, lá vem um plot twist, o detetive ele acaba no meio da sua investigação para descobrir o que aconteceu, né? Ele acaba sendo assassinado, né, pela mesma pessoa que matou a Marion no chuveiro, mas até então essa pessoa não tem
a sua identidade revelada. A princípio é uma figura assim com aparência magra, alta, né? Lembra muito Norman, mas com cabelo, ou seja, você pensa, não é o Norman, é uma mulher, porque ela tá com o cabelo meio amarrado para trás, como se já fosse uma pessoa de mais idade. O telespectador até então suspeita que seja a mãe do Norman Bates, mas no final a gente tem um grande plot twist, que eu já vou falar. Enfim, fica todo aquele ar de o que aconteceu com Marion. O telespectador sabe o que aconteceu, mas os personagens do filme não. E essa é a grande sacada colocada pelo Alfred Hitchcock. Continuando no filme, nós também temos a Pat Hitchcock como colega de trabalho da Marion. E, para quem não sabe, a Pat é a única filha do diretor Alfred Hitchcock, mas isso já é meio óbvio de se deduzir por conta do sobrenome, né? Também, inclusive, ela morreu, se eu não me engano, ela morreu esse ano aqui agora, 2021. A causa da morte eu não cheguei a pesquisar, mas ela já morreu bem idosa, ou seja, teve uma longa vida, né? A única filha dele. No filme, nós também temos o ator Vaughan Taylor como George Lowry, chefe de Marion, né? E também temos o John McIntyre como xerife Al Chambers, que inclusive esse xerife ele aparece umas 2 ou 3 vezes no filme, né? Na sequência final, em que tem um psiquiatra que está explicando para esse xerife, para os policiais e para o Sam e para a Lila como funciona a mente do Norman, ele tá lá, né? Nessa cena final, que é uma cena impactante, outra cena muito importante do filme e que explica para o telespectador o porquê do Norman agir da forma que agiu em diversas situações retratadas ao longo do filme, né? Enfim, agora vamos aqui ao meu top 15 de melhores cenas do filme Psicose, de 1960. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que o detetive Arbogast interroga Norman a respeito de Marion. Ele chega até o motel, encontra o Norman e começa a fazer várias perguntas sobre a Marion, sobre como ela chegou lá, como ela saiu, quanto tempo ela ficou, mostra a foto da Marion. O Norman ele fica um pouquinho nervoso a princípio, aí depois ele começa a se enrolar no meio das respostas que ele está dando para o detetive fica meio desconfiado, mas finge que engoliu a conversa. Aí depois, na sequência, ele liga para Lila, informa tudo, mas ele revela que ele ainda não está plenamente satisfeito com essa resposta do Norman e que ele pretende voltar no motel. É a partir daí que a Lila conversa com o Sam e que os dois decidem que eles também vão atrás dessa história, mas eles só decidem ir pro motel depois que o detetive do nada some misteriosamente. Eles acreditam que alguma coisa aconteceu com ele. E aí é que eles decidem ir no motel, porque o detetive não deu resposta para ele, sumiu. Aí eles decidem, vamos descobrir o que aconteceu. Em 14º lugar, eu fico com a cena em que a Marion é abordada por um policial no meio da estrada. Ela fugiu com dinheiro, depois que o chefe dela flagra ela dentro do carro, na rua, ela decide fugir de vez, porque depois que ela decidiu pegar o dinheiro para ela, não depositou no banco, ela ainda estava cogitando devolver. Aí ela sai de casa, né? Aí quando ela vê o chefe dela, ela fica com medo, muito nervosa e decide que vai fugir com dinheiro e, enfim, que não tem noção para onde vai. E aí, né, nesse meio tempo, ela acaba adormecendo no carro. No dia seguinte, ela é acordada por um policial que pede para revistar o carro, tudo. Ela fica muito nervosa, com medo do policial achar os $40 mil que ela roubou, só que ele não encontra. Aí ela depois ela sai com o carro, o policial a princípio parece que está seguindo ela, mas depois ele toma outra rota. E a partir daí que ela vai até uma loja de venda de carros, troca e venda de carros, né? Uma concessionária, vamos dizer assim. E ela decide vender o carro dela, né? Ela vende e troca por um outro. E o policial aparece ali na frente da concessionária que ela tá trocando o carro. Ele fica desconfiado, o cara lá dono da concessionária fica também desconfiado, o outro cara que ajuda a tirar as coisas da Marion de um carro e levar para o novo também fica desconfiado, enfim, todo mundo fica desconfiado.
E essa cena dela sendo abordada pelo policial é tensa. A gente, como telespectador, sente a atenção que a personagem está tendo para com o policial. A gente também fica naquele suspense, naquela expectativa de o que vai acontecer. Para a sorte dela não acontece nada, mas é uma cena bem tensa. A grande maioria dos filmes do Hitchcock, se vocês perceberam, tem essa tensão inserida. Grandes filmes como o próprio Janela Indiscreta, que eu já comentei, Um Corpo que Cai, O Homem que Sabia Demais, Rebecca, enfim, são filmes dirigidos pelo Alfred Hitchcock que tem essa pegada suspense e tensão, né? A gente fica naquela aflição pelo que vai acontecer. Em 13º lugar, eu fico com a cena em que o Norman observa Marion tirando a roupa através de um buraco na parede. Já falei sobre essa cena. Essa cena é a cena que antecede o último banho da Marion, no qual ela é brutalmente esfaqueada até a morte, né? Essa cena dele olhando pelo buraco da janela diz muito sobre ele. Tipo, ele gosta dela, ele tá interessado nela, mas ele não tem a coragem, a audácia de progredir nessa relação. Até porque ele acabou de conhecer ela, mas no final do filme a gente descobre o porquê dele ter agido da forma que agiu. Em 12º lugar, Marion é flagrada por seu chefe dentro do carro. A cena em que ela é flagrada dentro do carro, quando ela está presa a ir ao banco depositar o dinheiro e ela decide, porque o chefe flagra ela lá, e aí ela pensa que vai dar ruim para ela, decide fugir de vez, né? Essa cena também é sensacional. Ela tá olhando assim, dentro do carro para as pessoas passando, do nada o chefe aparece lá com o cliente dele, cliente este que é o dono dos $40 mil, que era para ser depositado no banco, porque ele vai comprar uma casa como presente de casamento para a filha dele. Enfim, ela fica muito tensa com essa situação e decide fugir de vez. E em 11º lugar, eu fico com a cena em que a Marion conversa com o Sam sobre a relação deles. Isso é logo no início do filme. Ela tá em trajes íntimos, uma saia curta e um sutiã branco, né? E assim, essa cena na época em que foi exibido o filme gerou muita polêmica, porque até então o corpo feminino não era assim retratado tão explicitamente na tela do cinema. Eu sei que vocês vão falar, mas é só uma mulher com uma saia e um sutiã assim, tem mais pele à mostra, o corpo dela está mais à mostra. Até então as mulheres eram retratadas no cinema com o corpo mais coberto possível, né? Enfim, essa cena gerou uma certa polêmica, teve que passar pelo conselho de censura para poder ser aprovada, para poder ser inserida no filme. Enfim, aquela coisa toda bem daquela época, né? Os americanos, eles são conservadores até o dia de hoje. Imagina naquela época, na década de 60, né? Enfim. Se ele soubesse que viria a seguir, já pensou um 365 dias ou um 50 tons de cinza sendo exibido na década de 60? O povo todo mundo ia ter um infarto coletivo dentro da sala do cinema, porque olha só as cenas que tá. Pro dia de hoje são cenas polêmicas, né, de 50 tons de cinza e do outro filme lá, que é uma cópia descarada, já é polêmico pro dia de hoje. Imagina naquela época, todo mundo ia ter um infarto coletivo dentro da sala do cinema, não ia sobrar um para contar como foi o filme. Mas enfim. Em 10º lugar, agora no nosso top 10, em 10º lugar eu fico com a cena em que a Lila e o Sam descobrem que a mãe de Norman morreu há vários anos. Eles vão atrás lá do xerife, né, para poder explicar que o detetive que está investigando o sumiço da Marion sumiu e que ele não está satisfeito com as informações que o Norman deu para ele e ele decidiu continuar as investigações, do nada sumiu. Aí eles vão até a casa do xerife, a mulher do xerife tá lá com ele e tudo mais. De uma conversa e outra, a mulher fala assim, o Sam foi até o motel e viu uma sombra da mãe do Norman. E o detetive falou que a mãe do Norman estava em casa, mas não quis falar com ninguém. Aí o xerife fala assim, isso é impossível, porque a mãe do Norman morreu há muitos anos. Aí a Lila fica insistindo que tem uma mulher lá que é a mãe do Norman. Aí o xerife até chega a duvidar, mas será então que a gente enterrou outra mulher e não a mãe do Norman? Mas foi a mãe do Norman mesmo. A mãe do Norman morreu há vários anos e eu já vou chegar lá. Enfim, em 9º lugar eu fico com a cena em que o Norman e Marion conversam no escritório do Norman, né? O escritório do motel, né? Ela chega no motel, ela decide se hospedar lá, o Norman oferece um jantar para ela, né? A princípio seria no quarto dela, mas aí depois ele
percebe que é uma situação tanto quanto constrangedora, decide oferecer o jantar no escritório. Ele diz que vai chamar a mãe dele para comer com ele, só que a mãe aparentemente recusou e ainda ficou xingando e falando mal da moça sem ao menos conhecer só pelo fato de ser uma mulher sozinha. Enfim. E ela fica escutando a briga dos dois, assim, de longe, porque a gritaria tá muito alta. Mas, assim, no final das contas, eles acabam jantando no escritório dele e começa com um papo bem formidável, agradável, e termina com uma conversa estranha e tensa. Em oitavo lugar, eu fico com a cena em que o Norman encontra o corpo de Marion no banheiro, né? Essa cena é logo depois do assassinato da Marion, né? Óbvio. Aí depois a gente vê uma cena em que o Norman, mas a gente não vê a mãe e o Norman, a gente só escuta as vozes de longe, em que a mãe do Norman confidencia algo grave para o Norman e ele entra em desespero e sai correndo da casa dele. Do que ele sai correndo da casa dele, aí a gente já avista ele, que vai correndo até o banheiro do quarto da Marion e flagra ela morta no chão do banheiro, né? E aí ele decide se livrar do corpo dela, para poder livrar a mãe do crime de assassinato, né? Porque até então aqui a gente pensa, a mãe do Norman matou a mulher, né? Porque era uma véia doida, paranoica, é o que a gente pensa até então, né? E em sétimo lugar, logo depois da cena em que o Norman encontra o corpo da Marion, em sétimo lugar, a cena em que o Norman afunda o carro em que a Marion chegou no motel com o corpo dela dentro. Ele afunda o carro num lago, num pântano, né? Enfim, essa cena também é sensacional, com mais um pouquinho daquela trilha sonora tensa do filme Psicose, né? Enfim, essa cena também é sensacional. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que a Lila e o Sam decidem ir até o Motel Bates para investigar a morte de Marion e o sumiço do detetive. Na verdade, eles vão lá na intenção de desvendar o sumiço, tanto do detetive quanto da Marion, né? A princípio, o detetive estava investigando o sumiço da Marion, ele sumiu também. Ela fica desconfiada, a Lila, e fala: primeiro a minha irmã some com esse dinheiro. Aí depois o detetive vai atrás para tentar descobrir o que aconteceu. E aí ele some também. Sam, tem alguma coisa estranha acontecendo. Vamos até lá. A princípio, o Sam quer ir sozinho, não quer envolver a Lila nisso. Mas ela fala, eu sou irmã dela. Eu tenho o direito de saber o que aconteceu com a minha irmã. Depois de uma certa insistência e resiliência dela, ele decide deixar ela ir com ele até o motel. E eles chegam no motel e eles fingem que vão se hospedar e fingem pro Norman que eles são um casal, ou seja, eles estão tomando todo o cuidado de não serem descobertos pelo que eles foram fazer lá, né? Eles são bem espertos nesse quesito. Em quinto lugar, né, eu fico com a cena em que a Marion decide fugir e ficar com o dinheiro do cliente de seu chefe. Isso aí, eu já falei dessa cena, né? É logo depois que o chefe da Marion flagra ela dentro do carro na rua. A partir daí, ela decide que vai ficar com o dinheiro de vez e vai fugir de vez, né? Ela começa a ficar atordoada, a gente já nem sabe o porquê. Assim, porque aparentemente ela já ficou desesperada por ter ficado com aquele dinheiro, né? Obviamente, a essa altura do campeonato, ela não vai mais pagar as dívidas do namorado, né? Ou seja, a função dela dali pra frente é só fugir e sumir, né? Enfim. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que a Marion chega ao motel de Norman Bates. Isso é logo depois que ela troca de carro, né? Como eu já falei, ela começa a dirigir sem ter um destino a princípio. E aí vai anoitecendo e começa a chovendo. Aí ela, no meio da noite, no meio da chuva, acha um pequeno motel, né? Para ela poder se hospedar. Aparentemente não tem ninguém hospedado, ou seja, daí já é muito estranho. Ela chega até esse motel e aí o Norman vê ela. E aí a recepciona e ela diz que quer um quarto para se hospedar por uma noite, né? Até aí tudo bem, tudo normal, né? Mas aí depois o que vem a seguir, né? Enfim, vocês já sabem. Em terceiro lugar, eu fico com a cena, agora nosso top 3. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que a Lila encontra os restos mortais da mãe de Norman. Lembra que o xerife tinha falado que a mãe do Norman tinha sido enterrada, tinha sido morta há anos, que eles enterraram a mãe do Norman? Inclusive, a mulher do xerife ajudou a escolher a roupa que a mãe do Norman ia usar para ser enterrada.
O que o Norman fez? Eu vou explicar agora. O Norman, eu já vou explicar a cena final do filme. O grande maior plot twist do filme é: o Norman matou a mãe porque ela se casou com outro cara. E o Norman queria a mãe dele só pra ele. Ou seja, era um tipo de amor doentio, né? Até um pouco incestuoso, de certa forma. Mas isso não é retratado no filme dessa forma. Agora, na série Bates Motel, de 2013, a relação do Norman com a mãe já é retratada de uma forma um pouquinho mais incestuosa, vamos dizer assim. Mas isso não vem ao caso. A questão é que o Norman matou a mãe porque estava com ciúme, porque ela estava casada com outro cara. Ele pensou, ela não vai mais me dar atenção. Foi lá e matou a mãe. E aí, do que matou a mãe, matou o cara também, né? Óbvio. Aí se livrou do corpo do cara, aí ele ficou com o corpo da mãe. Ou seja, sabe aquele povo que as famílias morrem, às vezes mata, acontece muito, aí ele fica com o resto do corpo em decomposição, mesmo em decomposição, né? Porque morreu. A pessoa fica lá com o corpo da pessoa, os restos mortais da pessoa. Então foi isso que o Norman fez. E o Norman entrou no estado de psicose, quando, tipo, a pessoa deixa de ser ela, começa a se transformar em outra pessoa, começa a agir como se fosse uma outra pessoa. É mais ou menos isso que acontece com o Norman. Há momentos em que ele é ele mesmo, Norman, e há momentos que ele se comporta como se fosse a mãe do Norman. Sabe aquelas discussões que eu falei que o Norman estava tendo com a mãe, principalmente quando a Marion chegou no motel? Então, era basicamente o Norman discutindo com ele mesmo. Na cabeça dele, a mãe dele ainda está viva. A mãe dele não morreu. Ele consegue até se transformar na mãe, usando as vestes da roupa da mãe, peruca e tudo mais. Tanto é que aquela sombra feminina que a gente vê assassinando a Mary, nada mais é do que o Norman vestido com uma roupa de senhora idosa, né? Grande plot twist do filme que chocou a sociedade norte-americana, né? Que foi assistir o filme na década de 60, né? 1960. Enfim, é basicamente isso que aconteceu. O Norman, há momentos em que ele é ele mesmo e há momentos em que ele se transfigura, se transforma, se materializa como se fosse a mãe dele, né? E tem conversas na sua cabeça como se fosse ele com a mãe, quando na verdade é ele com ele mesmo, né? Um pouquinho doido, um pouquinho assim confuso, sim. Não um pouquinho, muito. Mas enfim, a Lila encontra os restos mortais da mãe do Norman. Ela dá um grito, óbvio, qualquer pessoa sã e normal gritaria numa situação horrível dessa. E nesse momento, ela encontra num porão que tem na casa, né? E aí, o Norman aparece com um facão, com aquela roupa feminina, né? E a peruca de cabelo de idosa. E nesse momento, o Sam aparece por trás, segurando ele para ele não matar a Lila. Ele está segurando o facão, o mesmo facão este que ele usou para assassinar a Marion e o detetive Arbogast. Ele jogou o velho da escada, né? E assassinou. Esfaqueou e jogou da escada. Ele caiu, enfim. E daí já fica... Desse momento já fica explicado que ele matou tanto o detetive quanto a Marion, né? E a forma como eles morreram, né? Enfim, em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Norman é preso. Ele fica preso dentro de uma salinha. Enquanto ele está preso dentro da salinha, o psiquiatra ele está explicando para os policiais, para o xerife, para o Sam e para a Lila como é que funciona a mente do Norman, que é exatamente o que eu acabei de explicar agora, que matou a mãe porque estava com ciúme, que ele consegue se transformar na mãe, mentalmente, fisicamente falando, e outras horas ele é ele mesmo, enfim. Toda essa situação o psiquiatra explicou para o Norman. E essa cena não serve só para explicar para os personagens do filme tudo o que aconteceu e o porquê do Norman agir dessa forma. Isso também serve para explicar para o telespectador o porquê do Norman agir daquela forma, né? É uma sacada do Hitchcock, assim, sensacional. Enquanto o psiquiatra tá lá explicando, a última cena do filme é justamente o Norman lá preso, com uma voz feminina na cabeça dele, ou seja, como se fosse a mãe dele, pensando como se a mãe tivesse possuído de vez o corpo do Norman. É basicamente isso que o psiquiatra fala. O Norman, ele é dividido, é como se ele tivesse dividido entre duas pessoas. Uma parte do Norman é ele mesmo e outra parte do Norman é basicamente a mãe. Ele fala, a parte da mãe possuiu de vez a parte do Norman, como se o Norman tivesse possuído pelo espírito da mãe dele. Assim, loucura, né? Mas enfim.
E é isso que acontece. Na verdade, a mente dele tomou conta de todo o resto, daquele resto que era do Norman, como se fosse a própria mãe dele, se apoderando da mente dele, do corpo dele. E a gente vê ele com uma voz feminina pensando que vai livrar o filho, enfim, que não vai deixar ninguém permitir que ela seja pega, não sei. Nossa, uma conversa sem pé nem cabeça. E termina o Norman olhando para o telespectador, né? Quebrando a famosa quebra da quarta parede. Olhando para a tela, ou seja, para nós telespectadores, de uma forma assim, bem um pouco maligna, assustadora, hostil e um pouco desconfiada e alegre ao mesmo tempo. É uma mistura de tudo isso mais um pouco, assim. E, assim, essa cena também é sensacional e já foi parodiada diversas vezes em vários filmes. E essa é a minha segunda melhor cena, porque a primeira melhor cena do filme não poderia ser outra. É a cena do assassinato da Mary no banheiro, né? A cena mais famosa do filme, né, do assassinato da Mary no banheiro, é a melhor cena do filme. Não tem nem o que se discutir. E não é só a melhor cena do filme Psicose, como também é uma das melhores cenas da história do cinema e uma das mais clássicas, né? Você junta essa cena de Psicose, faz um combo dessa cena do chuveiro de Psicose com a cena lá do Titanic, de braços abertos, com a cena do ET, o extraterrestre, quando eles estão lá na bicicleta voando e a lua de fundo, né? Entre todas, a cena do Sexto Sentido, do menino dizendo que vê gente morta. Entre tantas outras cenas icônicas, a cena lá da origem, da luta no quarto de motel, enquanto o carro tá derrapando, né? Enfim, né? Que o personagem do Joseph Gordon-Levitt tá brigando com outro cara lá, também outra cena icônica. Entre tantas outras cenas icônicas da história do cinema, assim, Psicose está no top 10 de melhores cenas da história do cinema, né? E uma das melhores cenas do gênero de terror. Claro, esse filme ele não é assustador, ele é mais assim psicológico, contemplativo. Eu insiro Psicose como um terror psicológico, até porque é um filme que justamente trabalha nisso, com o psicológico humano, né? E assim, essa cena, a melhor cena do filme, eu acho que não só pra mim, quanto pra todo mundo, a melhor cena do filme é a cena do chuveiro, né? A cena do assassinato da Meryl. Não tem como ter outra cena melhor do que essa, óbvio, né? Enfim, aqui vão algumas curiosidades sobre o filme Psicose do ano de 1960. Então vamos lá. Para quem não sabe, uma modelo nua foi utilizada por Hitchcock em algumas cenas do chuveiro. Isso tudo foi feito na intenção de dar mais realismo. Para quem não sabe também, Alfred Hitchcock comprou de forma anônima os direitos do livro de Robert Bloch por apenas $9.000. E logo depois disso, logo após, foram distribuídas várias cópias do livro, mantendo sempre o segredo sobre o final da história, porque o filme ia ser retratado para o cinema, o Hitchcock não queria que o final vazasse, né? Ele teve essa preocupação com o final do filme. Para quem não sabe, o filme Psicose ele só foi filmado em preto e branco por opção do próprio diretor, que considerava que as cores no filme iriam deixar o filme bastante com o aspecto muito ensanguentado, né? Principalmente por conta da cena da Meryl, né? No chuveiro. Para quem não sabe, aquele sangue que é retratado na cena do chuveiro nada mais é do que calda de chocolate, olha aí. E para quem não sabe também, o som ouvido do facão sendo atravessado no corpo da Meryl nada mais é do que o som de um facão encravando um melão. E o filme Psicose no Rotten Tomatoes, que reúne basicamente críticas de cinema do mundo inteiro, o filme no Rotten Tomatoes atingiu 99% de aprovação dos críticos, olha só. Aí agora não tem como lembrar, né? Psicose quase 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. 365 dias de aprovação 0%, ninguém gostou.
Eu não quero assistir esse filme, porque é um filme que, assim, pra mim não agrega nada. Pelo contrário, ele só deturpa. Mas quem sabe, eu até tô pensando em assistir esse filme pra poder fazer uma crítica aqui massacrando. Eu sei que é modinha, ficar massacrando filme ruim. Mas eu acho, assim, eu acho que por um lado é até bom assistir esses filmes ruins pra gente poder apreciar melhor os filmes que são bons de verdade. Às vezes você precisa ver uma coisa ruim pra saber dar valor pra uma coisa que realmente é boa, né? Infelizmente é assim que a mente humana funciona. Mas enfim, continuando aqui com as curiosidades de Psicose, a trilha sonora foi feita pelo compositor Bernard Herrmann e batizada de O Assassinato. Ele também esteve na trilha sonora do filme O Homem que Sabia Demais. Inclusive tem no terceiro ato do filme, que tem lá a cena do teatro lá, que tem o pessoal tocando e tudo mais, o próprio Bernard Herrmann tá nessa cena. Bastante interessante. E, para quem não sabe também, o trabalho mais conhecido de Anthony Perkins foi o personagem do Norman Bates. E na época muito se falou que ele merecia ganhar o Oscar pelo papel, concordo, mas ele nunca foi indicado, né? Ou é a academia do Oscar sendo a academia do Oscar, né? Enfim, para quem não sabe, o Hitchcock fez vários testes com Janet Leigh para saber o quão alto ela era capaz de gritar para a cena do chuveiro. Para quem não sabe, o próprio diretor fez uma brincadeira no filme com a lingerie de Marion Crane. Que brincadeira é essa? Antes dela roubar o dinheiro, a peça é branca. Depois que ela rouba o dinheiro, a peça é preta, escura. E quando ela decide devolver o dinheiro, a peça volta a ser branca. Olha só. E para quem não sabe também, Hitchcock idealizou este filme como algo totalmente contrário aos seus últimos filmes. Que os últimos filmes dele que antecedem Psicose são Janela Indiscreta, de 54, O Homem que Sabia Demais, de 56, Um Corpo que Cai, de 58 e Intriga Internacional, de 59. Para começar, não havia nenhuma grande estrela de Hollywood no elenco de Psicose. E o filme seria gravado em preto e branco para suavizar a violência, né? Como eu já falei, da questão do sangue no filme e tudo mais, né? E além disso, a maioria da equipe técnica usada para a produção deste filme veio de programa de televisão que o Alfred Hitchcock apresentava, olha aí. E a cena do chuveiro, né? É uma das cenas mais clássicas da história do cinema, de assassinato da história do cinema, sendo que consiste em basicamente 77 takes individuais, resultando em apenas 3 minutos de cena com 50 cortes. E em nenhum momento, para quem reparou, é mostrada a faca penetrando a carne da vítima, né? Só fica subentendido. O corte mais próximo disso é quando a gente vê a barriga dela e a faca assim por perto, mas a gente não vê a faca entrando. Para quem não sabe, a gravação da cena do chuveiro durou uma semana, um terço do tempo de gravação de Janet Leigh, né? E para quem não sabe, quando o filme Psicose estreou, no cartaz do filme estava escrito assim, ó, e foi escrito pelo próprio Hitchcock: por favor, não conte o final para ninguém, eu não tenho outro. E uma vez que o filme era iniciado na sala de cinema, não era mais permitido que ninguém entrasse na sala. Mas eu fui importante, alguém podia sair para ir no banheiro, né? Enfim, mas tipo, começou o filme, ninguém entra mais, né? Enfim. O Hitchcock, ele teve esse grande cuidado para o filme não vazar o final, né? Ele teve um grande cuidado para o pessoal não sair soltando spoiler do filme. E deu tão certo que a propaganda boca a boca do filme acabou aumentando a popularidade do filme e, consequentemente, a curiosidade do pessoal para ver o filme e, consequentemente, aumentou a bilheteria do filme. O Hitchcock, ele não é só um dos melhores diretores de todos os tempos. Ele é um dos melhores visionários da história do cinema. Ele até teve essa visão de como aumentar a propaganda do filme. Diz que a propaganda é a alma do negócio, né? E o Hitchcock sabia muito bem disso. E aqui, agora, como última curiosidade, o filme Psicose concorreu a 4 Oscars. Atriz coadjuvante para Janet Leigh, diretor para Alfred Hitchcock, fotografia e direção de arte. E foi considerado uma das grandes injustiças da Academia o filme não ter concorrido a melhor filme. E também não ganhou nada, né? Que pena, porque é um dos melhores filmes da história do cinema, né?
E um dos melhores do gênero do terror, né? Foi o filme que deu esse up, né? Essa questão do terror, porque os filmes de terror começou na década de 30, né? Na verdade, começou na década de 20, com Drácula, né? Agora eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a história do terror no cinema. Começou com o filme do Gabinete do Dr. Caligari, 1920. Aí teve alguns filmes semelhantes. Aí na década de 30 começou a geração de monstros com Drácula e Frankenstein, né? Aí os filmes de terror da década de 40 e 50 continuaram nessa pegada, mas o pessoal era aquela coisa meio trash, né? Aí na década de 60, com o filme Psicose, é que os filmes de terror começaram a ser levados mais a sério, né? Aí veio Os Pássaros, O Bebê de Rosemary abriu aquela leva para os filmes sobrenaturais que eu já citei, né? Enfim, aí a partir de Psicose é que os filmes de terror começaram a ser levados mais a sério no cinema, porque foi uma forma diferente de inserir o gênero com uma história que despertasse a curiosidade e a atenção do grande público, e não fosse aquela coisa trash, né? Para um exemplo, é que nem você pegar um filme de comédia. Vamos pegar dois filmes de comédia. Um American Pie, né? Que é aquele besterol bem escrachado. E outro filme de comédia. Deixa eu pegar aqui um filme de comédia. Vamos pensar no filme, um filme bem antigo, que eu super recomendo, que Aconteceu Naquela Noite, de 1934. Foi o filme que abriu as portas para o gênero de comédia romântica, né? Filme inserido dentro do gênero comédia que o pessoal aclama, né? Aí o gênero foi evoluindo e no meio desse gênero acabou surgindo os besteróis, como o American Pie, agora mais pro começo da década de 2000, né? É um filme que ninguém leva a sério, né? Tem os filmes do Adam Sandler também, né? Que tem alguns filmes interessantes, como Se Fosse a Primeira Vez, mas em compensação já tem outros que são besterol, como o Zohan, mas também pelo título Zohan, você não pode esperar muita coisa do filme, entre outros, gente grande e outras besteiras que nem vem ao caso. Então, eu tô falando aqui de terror, do nada eu vou pro gênero comédia. É só pra deixar claro que o terror ele era mal visto porque tinha filmes de monstro, aquela coisa assim bem escrachenta mesmo. A partir de Psicose foi levado mais a sério. Depois de Psicose veio o Bebê de Rosemary, que o pessoal ficou bastante impactado. Aí depois de Bebê de Rosemary veio o Exorcista, que elevou o gênero do terror num patamar assim. O filme foi indicado, Exorcista foi indicado a Oscar, ganhou dois prêmios, né? Enfim, aí o filme deu aquele up de vez no gênero do terror. Aí veio o Tubarão do Spielberg, que matou a nova Hollywood e deu início à geração dos blockbusters junto com Star Wars, né? O Tubarão é de 75 e Star Wars, o primeiro filme, é de 77. Mas foi a partir de... O filme Tubarão matou a nova Hollywood e deu início à geração de blockbusters. O filme foi um blockbuster, né? Foi um dos primeiros blockbusters do gênero terror, né? Enfim, Steven Spielberg também é um diretor visionário. Aí depois veio Poltergeist, Sexta-feira 13, teve o Massacre da Serra Elétrica, e aí no meio desse caminho da década de 70 começou a vir os filmes de terror slasher, né? Enfim, o gênero do terror. Aí hoje em dia a gente tem grandes filmes como Um Lugar Silencioso, que é aclamado por grandes cineastas, Corra, Nós. Hoje em dia a gente já tem um terror mais contemporâneo, um terror mais psicológico. Tem os terror sobrenatural, como Invocação do Mal, Annabelle, mas assim, de beber de fórmulas de filmes sobrenaturais da década de 60 e 70. Mas enfim, a questão é que Psicose foi um grande marco no cinema do terror, por isso, porque foi a partir do filme Psicose que o gênero do terror começou a ser levado mais a sério. E aí abriu a leva para esses outros filmes que eu já citei, né? Mas enfim, é um dos melhores filmes de todos os tempos. De 0 a 10 eu dou nota 9. Filme excelente. É considerado o melhor filme do Hitchcock. Para mim, assim, eu vou dizer que para mim é o mais famoso, né? Por causa dessa questão da propaganda boca a boca e tudo. Eu não considero qual é o melhor filme do Hitchcock, porque tem tantos. Tem além do Psicose, tem o Janela Indiscreta, tem o Corpo que Cai,
Tem O Homem que Sabia Demais, o Rebecca, que apesar de ser menosprezado, porque não teve muito dedo do Hitchcock, mais do produtor do que dele, ainda assim, é um filme muito bom. A gente sente a mão do Hitchcock em vários momentos do filme. Eu já gravei um podcast sobre Rebecca, depois vão lá e assistam. Eu ainda pretendo falar sobre a versão de 2020, eu ainda não vi. Enfim, é um filme muito bom. São filmes muito bons. Então, Psicose para mim é mais a questão de ser o mais famoso, né? Não é que é o melhor, é o mais famoso, é o mais comentado. Mas os outros em Hitchcock também são muito bons. E por isso que eu super recomendo Psicose, né? Principalmente para quem quer começar a assistir filme terror. Isso é uma boa. Não vamos começar com um terror muito pesado. Vamos começar com um terror mais simples, né? Assim, um terror um pouquinho mais leve. Depois você pode ficar nessa pegada ou ir melhorando ou piorando. Mas enfim. Eu fico por aqui com esse filme, com esse podcast sobre o filme Psicose. Vão lá, assistam, é obrigatório para quem ama cinema.